Meus irmãos, nós vamos ler agora o texto com o qual eu vou encerrar o sermão, que é em Apocalipse. E eu estou sem um boletim aqui, mas acho que é capítulo 11, versículo 15, é isso? Falei certo? Quem está com o boletim pode confirmar para mim, por favor? 11, de 15 a 19, então lembrei direito. Meu boletim ficou em algum lugar, eu não localizei agora. Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19. Nós vamos chegar a este momento, no final do sermão. Eu quero ler os salmos com você, o Salmo 15 até o Salmo 24, e o sermão termina aqui, em Apocalipse capítulo 11, onde nós lemos: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite, meus queridos irmãos. Para você que nos visita, você que, quem sabe, nos acompanha na internet, seja hoje ao vivo ou depois, mais tarde, nossa igreja está envolvida numa série de estudos a respeito dos Salmos. E nós já estudamos os Salmos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 14, 15 a 24, 23, e agora vamos terminar o estudo dos Salmos 15 a 24 outra vez, num patamar um pouco mais profundo. E para entender isso, eu peço a você que nos acompanhe nas considerações que vamos fazer, porque elas vão se juntar mais à frente. Eu vou lhe dar algumas informações e ao final vou precisar de todas elas para construir o significado mais profundo desses textos com você. Mas nós vamos começar pelo Salmo 19. O Salmo 19 foi o salmo que nós lemos na liturgia. E o Salmo 19 tem 3 partes muito bem definidas, e que nós podemos perceber numa leitura inicial do Salmo sem maiores dificuldades. É muito claro o ensino do Salmo 19. Ele começa falando da revelação de Deus na natureza, aquilo que nós chamamos de revelação geral, as coisas que Deus criou. Então, até o versículo 6, nós veremos isso. Então, você percebe, inclusive, que no verso 7, a letrinha está em negrito, a primeira das letrinhas, porque você tem uma nova estrofe aí. E houve 2 estrofes iniciais, uma começando no versículo 1 e outra no finalzinho do verso 4, onde você vê as letrinhas em negrito. E essas 2 estrofes iniciais do Salmo 19 falaram sobre as coisas que Deus criou. Pode ser o sol, o céu, o dia, a noite, todas as coisas que o Senhor nosso Deus criou e como elas revelam a glória de Deus, a sua majestade, o seu poder, os seus atributos. E então, nós percebemos a grandeza de Deus por meio das coisas que Ele fez. Depois nós temos uma segunda parte que vai do versículo 7 até o versículo 11. E alguns disputam o versículo 11 dizendo que ele já está falando da terceira parte. Outros dizem o versículo 11 faz a transição ideal entre a segunda sessão e a terceira. E eu penso assim, e é por isso que eu vou incluir o versículo 11 tanto na segunda parte quanto na terceira, e já eu creio que isso vai ficar claro. É a ideia de que a lei, a escritura sagrada, onde Deus se revelou de maneira especial e salvadora aos seres humanos, também mostra muita coisa para nós a respeito de Deus. Ela nos revela o quanto Deus é justo, o quanto Deus é sábio, o quanto Deus é puro, o quanto Ele dirige os nossos caminhos com amor. E aí, então a Torá, a lei de Deus, é perfeita, ela é justa, ela é desejável. Essa é a segunda parte do Salmo 19. Mas a terceira parte do Salmo 19, que no meu entendimento começa no versículo 11, fala que
a lei de Deus unida à criação de Deus, ou seja, o conjunto da revelação geral com a revelação especial, eles provocam uma reação em Davi, que escreve. Bom, se Deus é tão grande que revelou a sua majestade no céu, se Ele é tão sábio e tão poderoso que por meio das coisas que foram criadas, nós aprendemos tanto sobre Ele, se Deus é tão sábio que sua sabedoria está exposta na lei, se Ele é tão justo que quando leio os escritos do Senhor, inspirados por seu Espírito, eu percebo essa justiça, como eu haverei de reagir àquilo que Deus me mostra sobre si mesmo? E então é que o versículo 11 fala um pouco disso. Por eles, ou seja, pelos preceitos do Senhor, se admoesta o teu servo, ou seja, Davi se sente aconselhado, orientado, dirigido pela sabedoria da lei de Deus. E essa é a transição ideal. Então, ele está dizendo, o Senhor se revela a mim na criação, o Senhor se revela a mim na Escritura, e eu aprendo tanto sobre a tua grandeza, e agora eu quero seguir os conselhos da Escritura, e eu quero obedecer ao Senhor, e é por isso que ele vai falar, eu preciso que o Senhor me ajude, até mesmo com a tua lei, a entender os meus pecados que nem mesmo eu sou capaz de perceber. Ó Senhor, absolve-me das faltas, dos erros que eu mesmo não consigo discernir. E é disso que Davi então está falando no contexto deste salmo. E aí então o que nós vamos ver é que ele teme ao Senhor. E no seu temor ele pede a Deus que o livre da soberba, que o livre e que trabalhe o seu coração. Você leu no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, que o rei israelita devia ler a lei do Senhor e guardar uma cópia da lei do Senhor consigo para que o seu coração não se ensoberbecesse. Então, a reação apropriada do rei Davi, que leu a lei de Deus, é: Senhor, não me deixe ficar soberbo. Essa é a mensagem do Salmo 19. Então, já aqui poderíamos fazer algumas aplicações. Você hoje não tinha receio de que por volta das 18 horas ia escurecer. Você vai se deitar hoje e você confia que amanhã, por volta de 7 horas da manhã, o dia estará claro. Você não acredita que o Oceano Atlântico vai subir de Caraguatatuba e Ubatuba e cobrir a sua casa esta noite, porque o mundo tem uma ordem e ela foi estabelecida pelo Criador. Você vai sair daqui e olhar para cima e vai ver estrelas que estão a distâncias enormes do planeta Terra, mas cada uma está no seu lugar. Você vai olhar para o seu corpo e verificar que ele é uma máquina perfeita. Você vai olhar para a palavra de Deus e particularmente vai fazer isso nesta noite e vai perceber a grandeza e a magnitude de Deus. E a pergunta é: como você tem reagido a esse Deus que se revela? Você tem procurado agradá-lo, obedecê-lo, servi-lo, amá-lo? Essa é a reação adequada que todos nós devemos ter. Os homens se tornam indesculpáveis diante de um Deus que se revela no céu. E nós temos estudado isso em nossa escola dominical. Não há um lugar no mundo em que o firmamento não esteja sobre a cabeça dos seres humanos, em que não haja um solo sobre seus pés, em que você não possa ver uma estrela, em que você não tenha todas estas coisas dando um testemunho incessante, noite e dia, dando sinais do poder de Deus, como cantamos nas palavras do hino 22. Ninguém será justificado ao dizer: eu não sabia. Todos nós temos o dever de reagir adequadamente a esse Deus que se revela a nós. Como você tem reagido à revelação de Deus? Esta é a mensagem do Salmo 19. Agora, nós temos visto que é possível e desejável ler ainda mais coisas nos salmos bíblicos. E isso não descarta a abordagem tradicional. Este Salmo 19 é uma peça no quebra-cabeça do livro. Ele é um de 150 salmos. E sim, ele deve ser estudado como uma unidade individual. E esta é a abordagem tradicional. Tem sido muito comum, a gente cresceu vendo esta leitura isolada de um salmo e que nos leva a tentar entender o contexto em que ele foi produzido e a mensagem que ele tem de si mesmo. E isso é muito bom e desejável e nós devemos fazê-lo. Então, nesse caso, trata-se de um foco na reconstrução do contexto histórico de cada salmo. Provavelmente Davi, em algum dia, percebendo que como rei precisava guardar o seu coração da soberba, percebendo que como rei deveria reagir adequadamente ao que Deus lhe revelou, ele escreve o Salmo 19.
Não sei em que momento específico, isso não foi dito em lugar nenhum do Salmo, mas nós podemos entender Davi olhando para as estrelas, olhando para o céu, olhando para as ovelhas do seu pasto, olhando para a grandeza do Senhor, olhando para a lei que ele tanto amava e dizendo: Senhor, eu não posso ser soberbo. E isso é adequado e essa lição é importante. Assim, nós podemos e devemos ler o Salmo 19 primeiro como uma unidade isolada e independente das demais, para extrairmos dele lições para a nossa devoção pessoal. No entanto, nós também temos ensinado e crido que o Salmo 19 não está nesta posição no livro dos Salmos por acaso. Ele veio depois do 18 por inspiração do Espírito Santo. Ele veio antes do Salmo 20 porque Deus o queria neste exato lugar. E agora nós precisamos ler o livro dos Salmos não apenas como uma coleção de peças soltas, mas como uma coleção de peças que se encaixam e formam uma grande imagem que foi pré-definida por Deus Todo-Poderoso. E agora então a nova leitura que tem ganhado muita força nas últimas décadas e que redescobre coisas que pais da igreja nos primeiros séculos já tinham escrito, mas que infelizmente haviam se perdido. Essa nova leitura agora chama a nossa atenção para a visão editorial do livro dos Salmos, onde se reconhece um arranjo intencional, uma concatenação, uma ordenação específica de cada salmo, como algo que foi pretendido pelo editor sagrado. E assim, o conjunto das partes será maior, o todo vai ser maior do que a somatória de cada peça. Você vai conseguir agora ler uma outra história adicional, não contraditória, mas complementar. Ou seja, a ideia de reagir adequadamente à revelação de Deus e de obedecer à lei de Deus permanece presente no Salmo 19, mas nós deveremos entender por que esta ideia foi colocada neste momento do livro dos Salmos e o que o Salmo 15, 16, 17 e 18 construíram para chegarmos ao 19 e o que os Salmos 20, 21, 22, 23 e 24 derivam do ensino do Salmo 19 na sequência. Temos mostrado aos irmãos que é possível ilustrar os primeiros 24 salmos do livro dos Salmos como um portão e duas montanhas. E nós vamos lembrar disso aqui. Qual era o momento em que o livro dos Salmos foi escrito? Bom, ele foi escrito ao longo de mais ou menos 1000 anos. Moisés escreveu o primeiro salmo e Esdras deve ter escrito o Salmo 119, um dos últimos. No retorno do cativeiro foi escrito o Salmo 126, o Salmo 137. Ou seja, de 1440 a.C. até cerca de 460 a.C., 1000 anos levaram para que o livro dos Salmos fosse escrito em todas as suas partes. Mas alguém, lá na época de Esdras, pode ter sido Esdras, nós não sabemos quem foi, arranjou o livro desta forma. E o que se vivia no mundo daquela época? Bom, eles haviam retornado do cativeiro da Babilônia. E eles eram escravos dos persas. E eles foram para o cativeiro porque os reis davídicos desobedeceram à lei. Bom, por aí você já começa a ver como o Salmo 19 é importante. Porque Davi é um rei que escreve: Senhor, eu preciso reagir adequadamente à tua lei. Não deixe o meu coração se ensoberbecer. Livra-me de faltas ocultas que nem mesmo eu conheço. Eu quero que o meu coração, que os meus lábios sejam agradáveis na tua presença, para que eu permaneça. Você leu isso em Deuteronômio 17. Deus diz que se o rei guardasse consigo uma cópia da lei e a obedecesse, o seu trono haveria de perdurar. E é o que Davi está orando. Mas os seus descendentes não perduraram no trono, porque eles se afastaram de Deus, eles se afastaram da lei, e eles foram para o cativeiro. E agora, quando eles retornam, eles têm novamente a cidade de Jerusalém, têm novamente o templo reconstruído, tem agora sacerdotes que ensinam a lei, mas eles não têm mais um rei, porque eles são governados agora pelos persas. E nesse momento da história é que o livro dos Salmos é compilado. E a lição básica é: nós precisamos aguardar o rei davídico definitivo. E nós precisamos aguardar o rei davídico definitivo obedecendo à lei. Quando nós obedecermos à lei de Deus e vier o rei que Deus tem para nós, nós haveremos de triunfar. E é assim que o livro do Salmo se abre com um portão, porque o Salmo 1 fala da Torá. Bem-aventurado o homem que ama a lei de Deus e nela medita dia e noite. Esse homem vai se dar bem, ele vai ter um bom destino. E o Salmo 2 fala do rei, do ungido do Senhor, que torna bem-aventurados todos quantos se refugiam nele. Ou seja, o portão é o portão da bem-aventurança.
Você está no período pós-exílico, querendo encontrar uma vida boa e abençoada, guarde duas coisas: obedeça a lei e espere pelo rei. Esse é o portão do livro dos Salmos. E agora nós vamos ver que os Salmos vão passar a trabalhar esses três temas: a lei, o ungido ou o rei messiânico e a permanência, a vitória. E aí então, esses serão temas centrais de todo o livro dos Salmos: a lei e o rei ungido messiânico. Só que esse rei messiânico vai sofrer, como Davi sofreu. Davi sofreu oposição de inimigos e uma das maiores revoltas contra ele foi do seu próprio filho Absalão. E é por isso que o Salmo 3 já abre com a revolta de Absalão. A colina dos ímpios que se opõe ao rei é a colina que vai do Salmo 3 até o Salmo 14. E do Salmo 3 até o 7, e depois do 9 até o 14, você vai ter em duas metades, os dois lados da montanha, salmos que falam de pessoas que não querem saber do rei de Deus. Sim, você será bem-aventurado se seguir ao rei, mas não se iluda. Nem todo mundo vai gostar desse rei. Nem todo mundo vai querer se ajoelhar diante desse rei. Esse rei vai enfrentar a oposição. E assim nós escalamos esta montanha, que é a montanha da oposição inimiga, vendo que Deus vai mandar salvação do seu santo monte Sião. E que Deus vai se levantar para salvar o seu povo. E eles então vão irromper em louvor. E o Salmo 8 mostra, no centro desta montanha poética, que o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus Cristo, vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E que ele vai manifestar a grandeza do Deus que criou tudo e que fez o seu nome admirável em toda a terra, governando com justiça e sabedoria como Rei soberano e supremo. Quando é que isso vai acontecer? Bom, o salmista clama no Salmo 12, salva-nos, Senhor, e Deus responde, eu me levantarei e eu o salvarei. E lá no final do Salmo 14 vem a pergunta, tomara viesse de Sião agora a salvação de Israel. Tomara, estamos esperando, a palavra hebraica tomara agora viesse. E o Salmo 15 abre, quem vai salvar? A palavrinha hebraica Então, Deus vai mandar o Salvador, Deus vai mandar aquele que é o Filho do homem, o seu Filho ungido, o Rei divino, que vai vencer todos os inimigos. E agora nós começamos a segunda colina do livro dos Salmos, que é a colina da vitória do rei. Vai do Salmo 15 até o Salmo 24. E hoje eu quero expor a você a colina inteira, porque só faz sentido esse sermão se a gente entender todos esses salmos. Eu acredito que eu não vou engasgar minhas ovelhas com tanto pasto hoje, porque elas já estudaram comigo outros salmos dessa colina em outros momentos, então elas estão preparadas. Se porventura o pasto estiver um pouco grosso demais, a feijoada estiver um pouco gordurosa para você, você pode voltar na nossa playlist que está lá no YouTube e assistir os salmos anteriores, eu creio que isso vai ajudar. Mas eu espero ser claro o suficiente para mostrar para você agora que o que esta colina está dizendo é, em acordo com o portão dos Salmos, numa época em que estamos sendo governados por reis ímpios, numa época em que sofremos porque não obedecemos à lei, a vida feliz é a vida de quem obedece à lei e espera pelo rei. Pessoas vão se levantar contra o rei, mas o rei vai vencer. Essa não é uma mensagem complexa, ela é uma mensagem simples, que está exposta de uma maneira muito elaborada poeticamente. E como é isso? Bom, o Salmo 15 e o Salmo 24, que tivemos a chance de estudar, mostram que Davi queria introduzir a arca em Jerusalém, mas Uzá tocou na arca desavisadamente e morreu. E Davi então fica se perguntando, quem é que pode entrar na presença desse Deus? E essa pergunta de Davi é interpretada como, quem vai subir até a montanha de Deus, de onde vem o rei de Deus para nos salvar? Quem poderá ser o rei que nos governa e que nos salva com a sua justiça? E a resposta desses salmos é que só um indivíduo justo, que ama a lei, que obedece a Deus, poderia subir essa montanha. E aí então, o justo que sobe o monte de Deus é o assunto dos Salmos 15 e 24. Agora a gente vai subir a colina com um par de salmos em cada lado da colina, falando, vamos em direção ao rei. E o Salmo 15 é o gêmeo do Salmo 24, e nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas logo a seguir nós temos o Salmo 16, que é gêmeo do Salmo 23. E eu vou explicar isso um pouco melhor daqui a pouco também. Você pode confiar em Deus, porque o rei que vai vencer,
que vai cumprir a lei e que vai te trazer a bem-aventurança, ele vai confiar em Deus até a hora de atravessar o vale da sombra da morte. Foi o que nós estudamos no domingo passado, quando vimos que o Salmo 23 aponta para a morte de Cristo, e que ele terá a sua alma restaurada. Refrigera-me, restaura minha alma, renova minha vida. Ele vai ressuscitar. O Salmo 23 falava da morte de Jesus e da sua ressurreição. Depois, então, ele confia em Deus até o ponto de entregar a sua vida. Ele vai sofrer muito. E o Salmo 17 e o Salmo 22 são salmos de profundo sofrimento do rei messiânico. Veja, ele é justo, ele confia em Deus, mas ele sofre. E aí então, os Salmos 18, de um lado da colina, e 20 e 21, do outro lado da colina, estão falando a respeito da intercessão por esse rei e da gratidão do povo, porque Deus libertou esse rei. Nós estamos aqui nesta noite porque Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E esse é o assunto dos Salmos 18 e 20 e 21. E qual é o topo da colina, onde o rei tem vitória porque obedeceu à lei? É o Salmo 19, onde Davi diz: Senhor, eu que sou o rei, preciso obedecer à tua lei, porque Deuteronômio 17 disse que eu só terei vitória quando, como rei, eu obedecer à sua lei. Você percebe as conexões? Tudo é uma história única. Então, essa é a leitura. E agora o Salmo 19 revela, a glória da criação de Deus e da lei do Senhor. E ele está em profunda conexão com o Salmo de número 8. A criação que é mencionada tanto numa árvore junto à corrente de águas, que lembra o jardim do Éden lá no Salmo 1, ela também é mencionada no Salmo 8 e ela também é mencionada no Salmo 19. É o Deus criador de todas as coisas que desenhou esse mapa aí, no livro dos Salmos, para nos contar que a nossa salvação viria através de um rei que obedeceria à lei. E agora nós vamos tentar entender um pouco mais essa montanha. Essa montanha tem um topo, e agora eu vou descê-la, de cima para baixo. O topo é o Salmo da Lei, que é o Salmo 19, onde Davi celebra a revelação de Deus na criação e na Torá, e Davi reage adequadamente. Mas do lado de cá da colina, e eu queria que você abrisse o Salmo 18 agora, você vai ver o título do Salmo 18. É importante. Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O que é isso? É Davi dizendo assim: o Senhor me fez vitorioso sobre os meus inimigos. Bom, os inimigos perseguiram Davi. Olha o Salmo 17, o que está dizendo o título dele. É uma súplica pela proteção divina. Esta não é uma parte inspirada do texto, é só um título editorial, mas resume muito bem o que o Salmo 17 retrata. Davi orando: Senhor, eu sou o rei, o que o Senhor ungiu, me protege. E quando Deus termina de exterminar todos os inimigos de Davi, vem o Salmo 18 dizendo: o Senhor protegeu o rei Davi. Então, se lei e rei precisam caminhar juntos, o Salmo 19, que é o Salmo da Lei, está antecedido por um Salmo do rei. Mas vamos agora aos Salmos 20 e 21, e sabe o que nós vamos ver? Vire a sua Bíblia lá. Olha o título editorial, eu sei, não é Bíblia, mas está correto: oração a favor do rei. E olha o título editorial também do 21, ações de graças pela vitória do rei. É a comunidade agora que está dizendo: Deus, nós estávamos esperando por um rei, nós estávamos aqui no exílio, voltamos da Babilônia para Jerusalém, e não temos um rei, mas agora o Senhor mandou para nós um rei que vai obedecer a lei de maneira melhor do que Davi obedeceu, e que vai ser liberto dos seus inimigos de maneira mais intensa do que Davi foi, e que vai nos trazer uma vitória muito maior do que aquela que Davi nos trouxe no dia em que ele entrou com a arca em Jerusalém. Todas essas coisas agora são revividas com essa esperança bendita. E agora então nós começamos a entender o arranjo disso. O Salmo 19 nos lembrava disso. O rei tem que guardar as palavras da lei para que o seu coração não se ensoberbeça, para que ele prolongue os dias no seu reino. Bom, nós vamos ter um rei que vai reinar para sempre, que é o filho de Davi. E ele vai vencer porque ele obedece à lei, e ele vai permanecer. Por isso o Salmo 19, que fala de um rei orando para que ele obedeça à lei, está cercado de salmos
que celebram a vitória de um rei obediente. Isso não é por acaso. Assim, no pós-exílio, que foi a época da compilação do livro dos Salmos, os judeus ainda lidavam com a mesma questão de Davi, quando compôs alguns dos Salmos, e na verdade todos estes desta coleção. Quando ele queria trazer a arca, eu preciso levar o povo em direção a Deus. Mas Deus matou Uzá não foi digno, eu também não sou digno. Quem poderá subir o monte do Senhor? Essa é a pergunta do Salmo 15, essa é a pergunta do Salmo 24. Nós ainda estamos aguardando um rei, e a resposta continua sendo a mesma resposta de Deuteronômio 17. Quem poderá subir a colina de Deus? Apenas um rei que obedeça à lei. Todos aqueles que se refugiarem no rei ungido que obedece à lei, serão bem-aventurados junto com ele. Esse é o assunto. Assim, quando você lê o Salmo 19 no seu contexto literário, ou seja, você não o toma só por suas palavras, mas você o toma também pelo seu contexto, o salmo que veio antes e o salmo que veio depois. E por quê? Você começa a entender algumas coisas. O Salmo 15 era a pergunta de Davi quando tentava entrar com a arca. Senhor, quem pode subir na sua montanha? Eu sou o rei pecador. Quem pode liderar o povo de Jerusalém a essa alegria e essa vitória? Não vai ser eu. E o Salmo 24 faz a mesma pergunta. E eles são liturgias de entrada, ou seja, músicas para serem cantadas enquanto o povo se dirigia ao templo. Mas depois nós temos o Salmo 16 e o Salmo 23, que são cânticos em que esse rei justo, que vai entrar na presença de Deus, confia que Deus vai guardá-lo no meio das batalhas. Mesmo que ele sofra, como está relatado no Salmo 17 e no Salmo 22. Mas ele será vitorioso, como está escrito no Salmo 18 e depois nos Salmos 20 e 21. Porque ele obedece à lei, como está escrito no Salmo 19. Faz sentido isso para você? Essa é uma história só. Assim, as extremidades se espelham, enquanto o centro funciona como um alicerce teológico estrutural. O que quer dizer isso? Sabe por que Jesus vence? Porque ele é perfeito, porque ele obedece a Deus, porque ele faz a vontade de Deus completamente, totalmente, absolutamente, perfeitamente. Ele é o rei melhor do que Davi jamais foi, e por isso ele é ressurreto dos mortos, e por isso ele nos introduz a vitória, porque ele é perfeito. Aliás, ele é o ápice da revelação de Deus. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na Escritura, mas depois Deus se revelou pessoalmente na pessoa do seu Filho Jesus, o Rei vitorioso. Assim, meus irmãos, a Torá, a lei de Deus, é a bússola. O rei ideal tem que ser submisso à Torá. E é assim que salmos reais, como os 18, 20 e 21, cercam o salmo da lei. O assunto é como podemos nos chegar à presença de Deus. Você não pode se achegar a Deus, porque você é imperfeito, e Deus não aceita imperfeitos, Deus não aceita pecadores, Deus condena o nosso pecado, e nós não podemos nos achegar a Deus. Mas Cristo é perfeito, Cristo é absoluto, e por causa de Cristo, nós podemos nos chegar a Deus, porque Cristo se fez homem e entregou a Deus a obediência que nós não poderíamos entregar. Então agora Ele entra na presença de Deus e nós vamos atrás dele. Esse é o assunto, essa é a resposta. Tanto é que o Salmo 15 e o Salmo 24 tem a pergunta: quem pode entrar na presença do Senhor? E o Salmo 19 tem uma pergunta parecida: quem é que pode discernir as próprias faltas? Quem é que pode viver de acordo com a lei? E a resposta é: existe um rei, que pode discernir todas as coisas, que pode cumprir a lei de maneira perfeita e que pode nos liderar rumo ao céu. Assim, esta figura, isso não é um vitral de uma igreja, tá certo? Isso aqui foi uma figura que a inteligência artificial desenhou e eu gostei muito porque ficou estético e ajuda a entender. Essa figura vai nos mostrar que os Salmos 15 a 24 colocaram em poesia concreta a lição teológica. O quê? A estrutura poética não é acidental, é teologia esculpida. A forma é a mensagem. Então, temos que olhar para estas coisas entendendo que Deus escolheu não apenas dizer para nós estas coisas, Ele escolheu dizer para nós estas coisas desse jeito. E isso também é importante. Agora, então, nós temos os salmos de entrada. Quem pode entrar na presença do Senhor? Pergunta o Salmo 15 e pergunta o Salmo 24. E eu não vou me demorar aqui, porque nós já os estudamos, mas eu queria que você percebesse algumas coisas sutis que não vão aparecer no texto em língua portuguesa. A palavra mizamor quer dizer salmo, e le Davi quer dizer de Davi.
Só que no hebraico a gente lê da direita para a esquerda. E o Salmo 15 está escrito Misemor le Davi. Só que o Salmo 24 está dizendo le Davi Misemor. Na prática é como se dissesse Salmo de Davi, no Salmo 15. E no Salmo 24 estivesse escrito de Davi, Salmo. Muda alguma coisa? E a resposta é muda, porque é para você enxergar as duas metades que estão apontando para o centro. E agora, quando você prestar atenção nessas coisas, você vai notar que os dois salmos têm estruturas idênticas. Eles fazem uma pergunta: Senhor, quem que pode entrar no santuário? Uzá tentou encostar na arca, morreu, eu estou com medo. Davi, os sacerdotes davam um passo, ele fazia sacrifícios, você lembra disso? Nós estudamos isso. Quem pode subir essa montanha? E a pergunta do Salmo 24 é a mesma. E aí vem uma resposta: aquele que é íntegro, aquele que pratica a justiça. Ou no Salmo 24, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E uma promessa encerra os dois salmos: quem assim procede não será jamais abalado, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. As palavras podem ser ligeiramente diferentes, mas os dois salmos são espelhados. Não só na estrutura de pergunta, resposta e promessa, mas também nas palavras. As palavras que aparecem nos dois salmos, justiça, coração, pureza, são palavras que são muito específicas. Elas não são muito comuns no 17, no 18, no 19, no 21. Elas são muito mais paralelas entre o 15 e o 24 e o 19, mas daqui a pouco eu explico por quê. E não é só isso. Há uma intensificação, uma progressão do Salmo 15 até o 24. Mas isso eu vou deixar para o final, é assim que eu vou terminar a nossa colina do rei. Mas agora eu quero ir para o Salmo 16 e para o Salmo 23. O rei que vai abrir acesso à presença de Deus, ele confia no Senhor. Ele confia que Deus vai lhe bastar, vai lhe suprir, que servir a Deus será recompensador. E é isso que nós vamos ver tanto no Salmo 16 quanto no Salmo 23. Nos dois salmos nós vamos ter declaração de confiança. Então, o Salmo 16 vai começar dizendo assim, que o Senhor é o meu Senhor, e eu não possuo outro bem, senão a ti somente. Não possuir outra coisa, senão Deus, é um paralelo muito claro de dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você percebe os paralelos? Depois, uma descrição da provisão divina em imagens relacionadas à terra. Caem-me as divisas em lugares amenos. Deus me colocou uma herança na distribuição das terras de Canaã, Ele me deu um pastinho bem jeitoso. E aí você vai lá no Salmo 23 e fala: Ele guia-me mansamente as águas dos lugares de descanso, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Deus é descrito como guia no Salmo 16, 7, onde diz assim: o Senhor me aconselha até durante a noite. Bom, Ele me guia, ainda que seja, pelas veredas da justiça, diz o Salmo 23. Segurança em meio à angústia ou à morte. O Salmo 16 diz assim: o Senhor não deixará a minha alma na morte. Pois o Salmo 23 diz: restaura-me a alma. São ideias completamente paralelas. Esses salmos são gêmeos, meus irmãos. E nós precisamos entender isso. E a conclusão é com alegria eterna na presença de Deus. Na tua presença, há plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. E como termina o Salmo 23? Eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Meus queridos, isso não é coincidência. Isso é arquitetura poética teológica. Ok? E aí, então, palavras como bom, como a vida, como a alma, são repetidas muito especificamente nesses salmos. E, notavelmente, a expressão meu cálice, cosi no hebraico, só aparece no Salmo 16 e no Salmo 23. Todas as outras vezes que cálice aparece na Bíblia, é um cálice que não é do autor. Meu cálice é uma expressão muito rara na Bíblia. Só tem no Salmo 16 e no Salmo 23. Isso não é por acaso. Além disso, as pessoas costumam dizer que não há muita rima nos textos hebraicos, o que de certa forma é verdade. Os hebreus costumam rimar mais as ideias do que os sons, mas até mesmo o Salmo 16 termina com sons muito semelhantes ao Salmo 23, ok? E a gente vai parar por aqui, não seria o caso de ficar aqui falando em hebraico para mostrar isso para você, pode acreditar, tá bom? Bom, mas agora eu quero te mostrar a progressão. Pense comigo que do 16 para o 23, nós subimos a colina e encontramos o rei perfeito que obedece à lei no Salmo 19, mas agora tem o outro lado da montanha. Então tem que ter progressão. E veja, a segurança do salmista no Salmo 16 é assim, ele pede para Deus protegê-lo, guia-me, Senhor. Mas no Salmo 23 ele já começa dizendo, o Senhor me pastoreia.
Então, ele pede algo no 16 e ele já celebra que conseguiu no Salmo 23. Mas, quanto à alma dele, ele diz no Salmo 16, o Senhor não vai deixar a minha alma na morte. Mas no Salmo 23 ele diz, o Senhor restaurou a minha alma e me trouxe de volta à vida. Há uma progressão. No Salmo 16 ele diz, eu não possuo outro bem, e a palavra bem aqui é tov no hebraico. Então, eu não possuo outro bem, não existe nada de bom na vida para mim longe de Deus. Isso é uma coisa, e é muito bom, mas o Salmo 23 diz assim, a bondade vai me seguir todos os dias da minha vida, isso é mais. Não dá para falar que é mais bom, porque é errado no português, mas eu preciso manter a palavrinha bom para você entender. Isso tem mais coisa boa do que tinha no Salmo 16. E além disso, a medida da provisão, o cálice, o meu cálice no Salmo 16, ele é uma posse satisfatória, é muito lindo o meu cálice, mas o cálice do Salmo 23 transborda. Percebe? Então, essas coisas estão mostrando para nós que o rei messiânico nos dá acesso à presença de Deus e que ele confia em Deus, mas que essas coisas têm que caminhar crescendo cada vez mais. A progressão da satisfação é interessante porque no Salmo 15, ou melhor, no 16, eu me enganei aqui no título, eu preciso arrumar isso. O foco está em Davi, o rei que está seguro em Deus. E essa segurança é percebida numa herança fixa, ou seja, ele celebra como alguém que ganhou um pedaço de terra quando Josué distribuiu os lotes lá em Canaã. E aí então, ele usa a linguagem da terra prometida, herança, divisas, fronteiras, e ele tem um caráter mais estático. É aquela ideia de quem chegou em Canaã e está satisfeito. Mas Canaã não é o repouso final. Canaã foi o lugar onde Moisés colocou o povo de Israel, mas aquele descanso ainda não era o definitivo. Havia um outro descanso, e é por isso que a gente canta que está caminhando para Canaã. Então agora, no Salmo 23, nós vamos ter um outro descanso. E não se assuste, a figurinha está certa mesmo. É do faraó Tutancâmon. Mas você já reparou que ele tem um cajado na mão? E ele tem um chicote? Porque os reis antigos eram descritos como pastores do seu povo, por isso o cajado, mas também como protetores do seu povo e fiscais do cumprimento da lei, por isso o chicote, a arma, o bordão e o cajado do Salmo 23. Então agora, no Salmo 23, Deus, o Senhor Yahvé, é que é o pastor. E o foco então agora está no Senhor. Veja que no Salmo 16 os pronomes são muito mais eu me sinto bem, eu estou tranquilo e tal. Mas no Salmo 23 a maioria dos pronomes é o Senhor que faz, o Senhor que diz. Houve uma progressão. A segurança agora é percebida não só no fato de eu estar na terra prometida, mas ao longo de uma jornada. A jornada que pode me levar pelas veredas da justiça ou ainda pelo vale da sombra da morte. E agora a linguagem não é mais a linguagem da terra prometida, mas é a linguagem do êxodo, como vimos semana passada. O Senhor me leva para os pastos verdejantes. A ideia que foi usada no cântico de Moisés, quando celebrava que Deus tirava Israel do Egito. Vimos isso semana passada. Então se trata de um caráter mais dinâmico. Ou seja, são irmãos, o Salmo 16 e o 23, mas as coisas se intensificaram. Eu creio que você está acompanhando o meu raciocínio, se eu estou conseguindo ler a sua sobrancelha, eu acho que nós estamos juntos. Então eu vou avançar mais um pouquinho, tá certo? Bom, agora nós vamos ter os próximos pares, né? O próximo par é o Salmo 17 e o Salmo 22. Esse rei que me faz entrar na presença de Deus, que confia em Deus e se agrada de Deus, esse rei vai sofrer. Esse rei vai sofrer. E agora, quando eu olho aqui um salmo de confiança e de idealização desse rei, o Salmo 17 traz um lamento escuro, e o Salmo 22 traz um lamento ainda mais escuro. E agora esse padrão de confiança idealizada é quebrado. E surgem agora ameaças de morte e de grande perigo existencial. E o que nós vamos ver? Que o Salmo 17 e o Salmo 22 estão no meio do caminho entre a entrada nos tabernáculos de Deus e a entrada nos tabernáculos eternos, no Salmo 24. Mesmo que o salmista confie, como diz o de Salmo 16 e o 23, ainda que ele seja um rei protegido e que obedece à lei, ele vai sofrer. E esse sofrimento agora é retratado nesse par literário da jornada do rei messiânico. E os Salmos 17 e 22 exibem o mais alto grau de coesão lexical de todo o saltério. O que é isso? Eles têm mais palavras semelhantes do que qualquer outro par de salmos que você queira encontrar no livro dos Salmos.
Se já ficou claro que o Salmo 15 era paralelo do 24, que o 16 é paralelo do 23, ninguém tem dúvida alguma que o 17 é paralelo do 22, porque não existem dois salmos tão parecidos nas palavras que utilizam. E assim, temos uma intensificação, porque no Salmo 17, um grito inicial, ouve, Senhor, um clamor, mas no Salmo 22 o clamor é duplo, Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 17, existe um clamor único pela presença de Deus, não se afaste de mim, mas no Salmo 22, o clamor é duplo. No Salmo 27, o salmista descreve os seus inimigos como um leão que o persegue, mas no Salmo 22, os inimigos são touros, 2 leões, 2 cães e búfalos. Há uma intensificação da perseguição. E eu vou mandar o slide para você, você sabe disso, você confira isso em casa e estude depois. Se a gente for ler todas essas coisas, a gente demora muito, mas você certamente pode acompanhar depois com calma. E os versículos de angústia? Os versículos de angústia são 3 versículos que descrevem a angústia no Salmo 17, e na opinião de alguns escritores, 7, na opinião de outros com os quais eu pareço concordar mais, 10 versículos de angústia no Salmo 22. A angústia é muito maior, dando a ideia de que será uma angústia muito grandiosa. E aí então você pode encontrar paralelos vocabulares, né? O salmista no Salmo 17 clama a Deus com a confiança de que será ouvido, mas no Salmo 22 ele clama e se sente ignorado, o sofrimento é maior. Deus responde, ele afirma, o Senhor me responde. No Salmo 22 ele reclama, eu estou te clamando, mas o Senhor não está respondendo. O sofrimento aumentou. O leão espreita, mas são dezenas de inimigos descritos como leões e outros animais do 22. No 17, a espada aparece numa petição que o salmista faz para que Deus use a espada contra os ímpios. Mas agora no 22 são os inimigos que empunham a espada contra o salmista. E aí então a presença de Deus confronta a face dos inimigos. O salmista anseia ver a face de Deus. Só que agora, quando o salmista é liberto desse sofrimento que é maior, o seu louvor também é maior. Então agora ele diz, todas as famílias das nações se prostrarão diante da face de Deus, porque o meu sofrimento vai ser o maior de todos, mas a minha glória vai ser a maior de todas também. Você não leu isso em Filipenses? Que Jesus não se apegou ao ser igual a Deus e a si mesmo se humilhou até a morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome? Ninguém foi mais obediente do que Jesus. Salmo 19. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Salmo 22, parte inicial. Ninguém recebeu glória maior do que Jesus. Salmo 22, parte final. É disso que nós estamos falando do nosso rei. E assim, a gente tem temas e estruturas que se repetem do Salmo 19 ao 22, e você pode certamente depois conferir isso com mais calma. Eu vou lhe mandar isso para você estudar. Mas veja, a questão é que no Salmo 17 é um salmista que sofre, e ele termina louvando a Deus como um indivíduo. Mas no Salmo 22, esse rei sofre muito mais, mas o louvor pelo sofrimento desse rei é o louvor de todas as nações. O que significa que não estamos mais falando da história só de Davi, que se cumpriu só em Jesus. Nós estamos falando da história de joseenses do século 21, que estão aqui hoje para louvar a esse Cristo que sofreu e venceu. Aleluia! É a nossa história. É a nossa Bíblia. É a palavra de Deus para nós. É disso que nós estamos falando. Esse é o nosso rei, que sofreu por nós, que obedeceu em nosso lugar, que confiou em Deus até a morte para que nós pudéssemos ter vida e adentrar os tabernáculos eternos pela sua justiça. É disso que nós estamos falando. Bom, assim você vai ver muitas reversões aqui. Os inimigos planejam curvar o salmista até o chão, mas é toda a terra que vai se curvar em adoração diante do Senhor no Salmo 22. No Salmo 17, os ímpios se fartam na sua arrogância, mas no Salmo 22... os aflitos que sofriam vão se fartar diante da mesa do Senhor, a mesa que Deus vai preparar para ele como um bom pastor, no Salmo 23. Essas coisas estão todas conectadas. Isso não é por acaso. Então, são mesmo as palavras que são aqui usadas com sentidos opostos. O sofrimento que se intensifica, mas que redunda num louvor universal. Então, o caminho para a presença de Deus passa pelo sofrimento do rei messiânico. O rei messiânico não contorna o sofrimento, ele o atravessa.
A montanha, a colina quiásmica dessa estrutura de salmos paralelos com um salmo no centro, Salmos 15 a 24, tendo como centro o Salmo 19. Essa colina nos ensina, o rei que vai governar por toda a eternidade vai sofrer, confiando no Senhor, obedecendo a lei para te entregar nos tabernáculos eternos. Essa é a história do cristianismo. Essa é a história de um livro que tem peças que foram compostas ao longo de 1000 anos e que foram compiladas cerca de 450 anos antes de Cristo, para nos fazer entender que Jesus cumpre todas essas coisas. Ou seja, o rei messiânico absorve a profundidade máxima da angústia e do abandono. E Deus lhe responde com a maior de todas as libertações. E agora sobra o maior de todos os louvores para comemorar tudo isso. Ninguém sofreu tanto quanto Jesus, ninguém vai receber honra maior do que Ele, e ninguém vai ter a sua vitória compartilhada com tantos seguidores que o adorarão em espírito e em verdade pelos séculos dos séculos, como o Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui nesta noite é a antecipação da comemoração de uma multidão inumerável que estará se curvando diante do Senhor Jesus, dizendo: o Senhor me pastoreia, o Senhor sofreu por mim, o Senhor obedeceu a lei por mim, o Senhor abriu as portas do céu por mim. Eu te conheci, Senhor Jesus, eu te vi na palavra e eu te adorei. E eu fiz isso em vida física, marcada por meu corpo pecaminoso. E agora purificado e tendo ascendido aos céus e acessado os tabernáculos eternos, eu farei isso livre de todo o meu pecado por toda a eternidade, porque o Senhor é digno disso. É isso. Assim, nós vamos ver um salmo que termina com um voto de louvor público, com um banquete de satisfação, com pessoas se prostrando perante Deus e com uma bênção inesgotável de vida. É esse o Salmo 22, que é muitas vezes esquecido naquela primeira parte. O Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Jogaram as minhas vestes, sortearam as minhas vestes, eu estou com sede, uma súcia de malfeitores me rodeia. Sim, esse é o estado máximo do sofrimento, mas você já viu como é que esse salmo termina? Bom, nós vamos celebrar isso daqui a alguns dias. Na sexta-feira, nós vamos estar no culto das 7 palavras da cruz, e nós vamos olhar o estado máximo do sofrimento e humilhação do nosso Redentor. Mas sabe o que nós vamos fazer domingo, 7 horas da manhã? O coral sabe, nós vamos estar cantando um hino. O anjo removeu a pedra, ele ressuscitou. E nós vamos estar celebrando isso com toda a alegria e com todo o fôlego da nossa alma. Nós vamos estar cantando exatamente essa dinâmica, que é a dinâmica do Salmo 17 e do Salmo 22. Mas nós temos que avançar em direção ao centro da montanha. Vamos agora então aos Salmos 18 e 20 e 21, do outro lado. Agora nós temos uma tríade. O Salmo 18 é o salmo que Davi canta quando Deus o libertou de Saul. Então é o salmo das ações de graças, proferido na primeira pessoa. O rei celebra um grandioso livramento passado que Deus lhe concedeu. Só que agora, quando a gente entra no Salmo 20, agora a comunidade está intercedendo. O povo está clamando para Deus resgatar o rei. E agora no 21, o povo está celebrando que Deus resgatou o rei. E você pode ler essas coisas depois com calma. E aí então o que acontece? Quase 1/3 das palavras do Salmo 20 são retiradas do Salmo 18. Isso também não é por acaso. É porque é um par de salmos. E o que nós vamos ver? A comunidade, né, vai falar coisas que surgiram do Salmo 18 com um indivíduo. Ou seja, no Salmo 18 era Davi, o rei que sofria. Mas no Salmo 20 é Cristo, o rei que sofreu e foi liberto em nome e por amor e em favor de todos os seus. Quando o povo de Israel orava para que Deus protegesse um rei davídico, eles estavam antecipando a nossa oração para que Deus mandasse o Messias e que o livrasse da morte, para que nós pudéssemos ser salvos através dele. E hoje nós não pedimos, mas celebramos isso. E assim, você vê que o resgate da angústia do rei, o tema surgiu no Salmo 18, ele é celebrado, não é? e intensificado nos Salmos 20 e 21. E esta é a progressão. Curioso é que os pronomes do Salmo 17 são na primeira pessoa do singular. O rei fala de si mesmo, eu. Ele declara que os seus inimigos caem, e ele clama intimamente, Yahvé, meu Deus. Mas no Salmo 20 e no Salmo 21, os inimigos agora são inimigos da comunidade. Os inimigos é que cairão e o povo é que se levantará, como o rei será exaltado. É a mesma palavra do Salmo 18, 48, do Salmo 20, verso 8. O povo vai ser exaltado, o povo vai ser levantado. Então, cai um, levanta uma multidão. Morre Cristo, ressuscitamos
todos nós com Ele. A vitória de Cristo não é só dele, a vitória de Cristo é nossa. A ressurreição de Cristo não é só dele, a ressurreição de Cristo é nossa. A beleza da vida que Cristo inaugura não é só dele, Ele a compartilha conosco. É disso que nós estamos falando, meus irmãos. E aí então você pode também encontrar várias outras palavras que são repetidas aqui, e eu vou deixar isso para você estudar depois, para você pesquisar e se deliciar com isso, como eu me deliciei ao longo desta semana, preparando este estudo para você. Bom, a conclusão é que nós estamos vendo um evento gerador. Deus vai livrar o seu rei no Salmo 18. Deus livrou Davi de Saul. Deus vai livrar Jesus da morte. Os inimigos atacaram, mas Deus livrou, protegeu como um grande guarda-chuva, protegeu o rei. Mas ele protegeu também a comunidade, que celebra isso, porque debaixo desse guarda-chuva da proteção de Deus a Davi, estava prenunciado a proteção de Deus a Cristo na morte, e estava prenunciada a proteção de Deus a mim e a você, para que não sofrêssemos a morte eterna. Esse salmo é nosso, essa história é nossa, essa vitória é nossa. E aí então, meus irmãos, finalmente chegamos ao Salmo 19, no topo da pirâmide. E agora entendemos como todas estas coisas se encaixam. E agora, para fechá-las, eu vou pegar as duas pontas da pirâmide, o 15, o 19 e o 24, e vou juntar com o centro, só para você ter uma ideia de como essas coisas progridem e se intensificam poeticamente. Veja, no Salmo 15, o que está sendo pedido? A pergunta é: quem, Senhor, vai entrar no tabernáculo? Quem vai entrar numa tenda? Quem vai entrar é um indivíduo. Então, é o tabernáculo de Yahvé, é a tenda que estava lá em Jerusalém. Esse é o cenário do Salmo, é um cenário local. Esse Salmo retrata coisas que estão acontecendo em Jerusalém. Mas você já reparou que no Salmo 19, o sol, que revela Deus, do mesmo jeito que a arca revelava a presença de Deus, o sol também tem uma tenda? E isso não é por acaso. É curioso, porque Deus está com a sua arca numa tenda se revelando, mas no Salmo 19 o sol também está saindo de uma tenda e ele está se revelando, não é só em Jerusalém não, ele está se revelando aonde? Em todo o planeta Terra. Então agora nós estamos falando de uma revelação global. Acesso a Deus não é só por um indivíduo que ingressa na tenda, mas nós agora temos acesso a Deus por toda a revelação dele, seja a revelação geral, seja a revelação especial. Mas e como é que termina o Salmo 24? Levantai-vos, ó portais eternos. O cenário agora já não é só uma tenda em Jerusalém e nem só o planeta Terra. É um cenário cósmico agora. Agora nós estamos falando de tudo aquilo que vai acontecer em todo o contexto do universo, físico, terreno ou espiritual. E agora então nós temos acesso a Deus, mas não é por um indivíduo que entra na tenda e nem por um sol que sai da tenda, mas é pelo Rei da Glória que nos faz entrar na tenda. Essas coisas estão conectadas. Houve uma expansão do cenário. É aquilo que é chamado de estruturas de orientação. Esses temas percorrem toda a colina do rei. Agora, nós temos a expansão das naturezas, e para mim, esta é a parte mais bela de todas. De todas. Por quê? Porque no Salmo 15, quem está entrando no tabernáculo é uma pessoa exclusivamente humana. Senhor, quem pode entrar? Um homem, que seja puro de mãos, que seja digno. É um ser humano. Mas quem está revelando Deus no Salmo 19? É coisas especificamente ligadas à natureza divina. Nós, pela revelação da criação e da lei justa, nós nos achegamos a Deus. Aqui é um indivíduo justo que entrou na tenda. Aqui é a justiça de Deus revelada na lei e o sol que saiu da tenda, que nos revelou Deus e nos permitiu chegarmos a Ele. O Salmo 15 é exclusivamente humano. O Salmo 19 é exclusivamente divino. Mas e quem nos leva à presença de Deus no Salmo 24? É o Rei da Glória. Mas esse Rei foi a pergunta que nós fizemos cantando o Salmo 24. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Senhor. Ele é o próprio Deus. O Rei da Glória é humano, mas ele também é divino. Então aqui você tem no Salmo 24 um testemunho prévio no Antigo Testamento que Jesus seria tanto humano quanto divino. Percebe isso? E agora então o Rei da Glória é o próprio Yahvé. Essa é a maior das revelações. E o curioso é, Jesus é descrito em Colossenses como o primogênito da criação, não como a primeira pessoa a ser criada, mas como o Filho de Deus, que tem o direito sobre toda a criação e o privilégio de comando sobre ela, como o Filho gerado por Deus. Ele é a própria lei de Deus encarnada, ele é o verbo encarnado, como diz João, e ele é o auge da revelação de Deus, como nos diz Hebreus. Essas coisas todas se fecham na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí então os personagens se ampliam. Bom, no Salmo 15 eu tenho um indivíduo que é justo.
No Salmo 19 eu tenho uma lei que é justa, mas no Salmo 24 eu tenho um rei que é justo, mas este obterá do Senhor a justiça e vai compartilhá-la com a geração dos que o temem. Jesus obedeceu a Deus e obteve testemunho de ser justificado em espírito, como lemos no texto de Timóteo, no começo do culto, e cantamos na canção que vamos repetir daqui a pouco. E então o que acontece? Jesus obtém essa justiça e ele a compartilha conosco. Não, nós não vamos para o céu porque nós ficamos justos. Nós não vamos para o céu e não cremos que iremos para o céu, porque fizemos tantas penitências nesta vida e aguardamos num purgatório depois de mortos por pessoas que fariam outros atos de justiça aqui e emprestariam crédito para nós. Não. Nós vamos para o céu porque a justiça que Cristo obteve com seu comportamento perfeito satisfez a Deus. E ele disse, está consumado. E em seu sofrimento ele pode dizer, a conta está paga. E é disso que nós vamos nos lembrar na sexta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Então, é isso. E agora, então, perceba a multidão aumentando ao longo de todo o quiasma real. No Salmo 15 até o Salmo 18 são indivíduos. O foco desses salmos é um indivíduo fiel. No Salmo 20 e no Salmo 21, a comunidade já está celebrando o rei ou está orando pelo rei. No Salmo 22 já é uma expansão de louvor universal. No Salmo 24 é toda a gente de toda a nação que está entrando aos céus pelo rei da glória. Essa é a expansão desses salmos. Então, se você quiser analisar o antes e o depois dessa colina, você vai perceber que o sujeito começa como rei isolado, mas termina com todo o universo. Cristo inaugura uma nova humanidade. Se alguém está em Cristo, não é nova criatura, a tradução mais literal, é nova criação. Começou um novo projeto totalmente restaurado. E essa humanidade, essa multidão infinita que segue o Senhor Jesus Cristo, ela está retratada lá no Salmo 24. O espaço também muda, do local estático do Salmo 15 para um espaço dinâmico e global, os confins da terra no 24. O tempo também. Porque o Salmo 15 até o 18 falam de libertações ou de situações imediatas, mas o Salmo 24 fala das gerações que temem ao Senhor. Está falando de pessoas que ainda haveriam de nascer, de um futuro que ainda viria. Ainda há também uma expansão temporal. E o foco teológico também. Nesses primeiros salmos, Davi ora por um refúgio pessoal, mas nos salmos da segunda metade da colina, nós vemos que o que acontece com Davi se expande para a consumação definitiva do reino de Deus, na figura do rei messiânico. Assim, meus irmãos, o todo é maior do que as partes. E o que nós vamos ver é que essa estrutura intencional do quiasmo real comunica uma teologia profunda. A fidelidade do rei messiânico à Torá e o seu sofrimento são o verdadeiro motor de expansão do reino de Yahvé. O reino de Deus, que estava nas mãos do primeiro Adão e que, num estado de conforto, desobedeceu. Esse reino de Deus foi recuperado nas mãos de outro rei, o segundo Adão, que em sofrimento profundo e desconforto obedeceu completamente. Então agora nós estamos vendo que o reino de Deus avança, inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, aquilo que era uma adoração solitária de Davi, ou de pessoas que viam a celebração, ou de Davi que orava, né, e pedia a Deus e comemorava a sua vitória, agora se torna um banquete global de celebração. As nações vão celebrar, e o rei vai ter uma mesa exposta, um banquete, ele vai habitar na casa do Senhor para todo sempre, e uma multidão vai segui-lo, gerações e gerações vão entrar pelos portais eternos, conduzidos pelo Rei da Glória. Agora então nós precisamos nos perguntar, pastor, eu entendi isso, mas como isso deve afetar a minha vida? Bom, há muitas e muitas e muitas maneiras pelas quais isso pode e deve afetar a nossa vida. Como podemos viver a mensagem do quiasma real? Bom, a primeira coisa é estude. Hoje nós vimos lexemas, quiasmos, paralelos. Nós estamos falando sobre conceitos que precisam ser entendidos. O que é um quiasmo? Um salmo paralelo com o outro, depois outro paralelo com o outro, depois outro, aí chega no centro. Essa estrutura poética, eu descobri que a minha filha teve tarefa no 3º ano do ensino médio dessa semana de literatura e o assunto era quiasmo. Sabe o que isso significa? Significa que eu e você, quando quisermos enxergar mais as riquezas da Bíblia, a gente precisa estudar. Meus queridos, os reformadores diziam, cada igreja, uma escola. Os reformadores diziam, a Bíblia precisa ser traduzida. Por isso, os cristãos devem ser amigos da leitura e do estudo. Você não pode ter preguiça mental.
Você não pode ter prazer em maratonar série e preguiça para estudar Miqueias. Você não pode. Você precisa amar o estudo, porque Deus falou com você na Bíblia. Mentaliza que você está apaixonado. E a moça manda um bilhetinho para você. Só que estava no seu bolso e caiu na poça d'água, na sarjeta. Você vai chamar os peritos da Unicamp para secar aquele bilhete e recuperar a mensagem, não vai? Vai, porque você gosta dela. Agora, por que você que diz que gosta do Deus Criador Todo-Poderoso e tem o livro dele na sua mão, por que você não estuda para entender mais? É incompreensível isso, meu irmão. Você tem que amar essa palavra, você tem que estudar, você tem que, buscar compreender mais as coisas de Deus. Por isso, cada pai que batizou o seu filho aqui na igreja, prometeu ensiná-lo a ler, mas não apenas para que ele pudesse ler as palavras, mas para que ele pudesse, por si só, extrair as riquezas da palavra de Deus. Nós somos o povo que estuda. É interessante porque as orquestras do Brasil, elas são abastecidas por músicos vindos das igrejas evangélicas. Você sabia disso, né? É na Congregação Cristã no Brasil, na Assembleia de Deus, principalmente, que todo mundo compra um instrumento lá. E, se Deus quiser, em breve, a Igreja do Presbiteriano do Jardim Sul vai entrar nessa estatística. E nós vamos montar uma orquestra aqui. Amém? Nós vamos montar. E tem que ser, porque nós somos o povo que quer louvar a Deus, que quer tocar, que quer servir. Nós somos essas pessoas. Mas nós não deveríamos ser só o povo que abastece as orquestras. Nós deveríamos ser o povo mais culto, mais conhecedor, mais ledor. Não os conhecidos por sua superficialidade mental. Deus não quer isso de nós, entendeu? Então, nós precisamos disso. Isso é que vai nos proporcionar a oportunidade de avançar no conhecimento das coisas de Deus. Lá em Hebreus capítulo 5, o escritor sagrado diz assim: eu devia estar dando para vocês feijoada, mas o tempo passou e vocês não estudaram nada, estou tendo que dar mucilão para vocês. Vocês não cresceram, vocês não têm vergonha não? É isso que ele está dizendo. Vocês já são crentes há tanto tempo e ainda não aprenderam essas coisas? Bom, isso significa que quanto mais tempo de crente você tiver, mais de Bíblia você devia conhecer. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você pegou um dicionário bíblico porque tinha uma palavra lá que você não entendeu e você falou, não vou passar por cima, eu não vou sair daqui enquanto eu não entender isso. Nós precisamos fazer isso. Eu já devo ter contado para você, mas está na hora de repetir essa história. Meu primo estava nos Estados Unidos fazendo um curso de mestrado. E ele precisava entrevistar um pregador. E ele resolveu entrevistar o Dr. Sinclair Ferguson, que é um grande pastor, um grande pregador. E aí, então, ele marcou um encontro com esse pastor num seminário teológico. E ele chegou mais cedo e a palestra não tinha acabado ainda. E ele ficou assistindo os últimos momentos da palestra. Eu posso estar sendo impreciso em um detalhe ou outro, mas a história geral aqui é essa. E aí, então, tinha terminado uma exposição do Dr. Sinclair lá no seminário. E um seminarista se levantou e falou, Dr. Sinclair, nós vimos aqui agora que o senhor fez uma exposição com vários detalhes teológicos importantes, com várias referências históricas, com referência a muitos outros detalhes da poética hebraica e tudo mais, e nós estamos muito agradecidos por isso. Mas a gente queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor faz na sua igreja quando o senhor vai ensinar? O senhor ensina desse jeito também? E aí a resposta do Dr. Sinclair Ferguson foi, não, de jeito nenhum. Porque aqui eu não sabia o quanto vocês conhecem de Bíblia. Eu não sabia se eu podia pegar pesado com vocês. Na minha igreja eu já ensino eles há 20 anos, eu falo muito mais difícil lá. Entendeu? Bom, no que depender de mim, nós vamos caminhar. Não sei se para chegar no Sinclair Ferguson, que eu não sou igual a ele. Mas eu quero que você saiba o que é um quiasmo. Sabe essas coisas assim, chegou o piano lá de casa, que ficou no concerto. Ficou 3 meses para afinar, trocar umas peças. Quando chegou essa semana, a gente foi colocar uns enfeitinhos lá em cima. E aí eu falei para minha esposa, põe esse aqui e aquele outro lá do lado, e esse no centro já dá um quiasmo. Sabe essas coisas? Quando você vai vendo, até o seu vocabulário já mudou. Você está vendo o mundo com outros olhos, isso faz parte, que você está se tornando uma pessoa diferente. Porque a Bíblia está aumentando os seus horizontes. Você precisa fazer isso. Não dá mais para ler a Bíblia assim, Deus é bom, o diabo é ruim, os crentes é mais ou menos, acabou. Não dá. Não dá. Você tem que buscar as profundezas da palavra de Deus. Então, John Piper tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, as maiores riquezas da Bíblia são para aqueles que trabalham com empenho para entender tudo o que ela contém. Quanto mais você cavar a Bíblia, mais feliz você vai ficar.
mais instruído você vai ficar, mais crente você vai ficar. Eu desafio você a dizer, pastor, estudei a Bíblia, perdi meu tempo. Duvido! Se você é um filho de Deus, você vai voltar cada vez mais deslumbrado. E o que pode acontecer com você é o bichinho que me mordeu. Tudo quanto é dinheiro agora é para comprar livro. Tomara. Tomara que as nossas conversas sejam de dia e de noite sobre a lei de Deus, porque o justo bem-aventurado do Salmo 1, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Tomara. Bom, além disso, nós podemos olhar para aquilo que é belo e para aquilo que é verdadeiro. Veja, Deus podia ter mandado assim, Davi, senta aí e escreve, ditado, primeira linha. Eu vou mandar um rei que vai ser descendente seu, e ele vai ser melhor do que você, porque ele não vai pecar, e ele vai ser meu filho, então ele vai ser divino. E ele vai sofrer mais do que você sofreu com Saul, mas eu vou dar para ele uma libertação maior, e vou ressuscitá-lo da morte. E depois, ele vai obter o louvor de toda a humanidade, e vai entregar todo mundo no tabernáculo dos céus, de um jeito mais glorioso do que você entregou a arca em Jerusalém. Deus podia ter feito isso, e 2 parágrafos meio que resolviam. Mas ele decidiu nos contar essa história por meio de uma montanha poética. Porque ele queria que essas coisas fizessem sentido para nós de uma forma bela. Tem um pessoal do Instagram que diz assim, em português a gente diz, mas em poesia a gente diz. Você já viu alguém fazendo assim? Então, é interessante, né? Em português a gente diz, tu é burro, hein? Mas em poesia a gente diz, impressiona-me a sua capacidade de não raciocinar diante das maiores evidências. Sabe assim? Tem jeitos de dizer as coisas. Bom, por que Deus resolveu dizer para nós essas coisas desse jeito? É porque Deus ama o que é bonito, gente. Deus ama o que é belo, Deus ama o que é poético, Deus ama o que é artístico. E nós temos que ser amantes das artes. Nós lemos na Confissão de Fé de Westminster que a Escritura se revela a nós como palavra de Deus por causa das suas muitas excelências. Isso aí não é um livro qualquer não, gente. Isso aqui é literatura de altíssima qualidade, com 3.000 anos de idade. Você acha que você vai encontrar um livro igual a esse por aí? Não vai achar, não. E isso significa que eu e você deveríamos ser pessoas interessadas na arte. A gente não devia estar... Não há problema em você entender elementos da cultura, mas nós deveríamos ser frequentadores de concertos, nós deveríamos ser frequentadores de semanas literárias, nós deveríamos ler bons livros, nós deveríamos amar a arte, porque Deus ama essas coisas. E ele se revelou a nós da maneira mais clara possível sobre o sofrimento do seu filho num livro de poesia, numa montanha quiásmica poética. Isso deveria fazer sentido para nós. A outra pergunta é aquela do Salmo 19. Você está vendo Deus se revelar hoje aqui, como é que você vai reagir? Hoje, quando você sair daqui, você vai sair mais responsável pela sua conduta diante de Deus do que você estava quando você entrou. Porque hoje você viu o quanto Deus é verdadeiro, porque tudo que foi escrito sobre Cristo nos Salmos se cumpriu. Você aprendeu o quanto Deus é belo, porque você viu a beleza literária desta montanha quiásmica. Você então está recebendo revelação de Deus. Você não pode alegar ignorância. Curioso é que quando eu falava sobre isso com jovens de uma igreja que pastoreei, dizendo, quanto mais você conhece de Deus, mais responsável você se torna, os jovens disseram, então para de ensinar, pastor. Porque a gente não quer ser responsável. E eu disse, queridos, esse é o tipo do comportamento do ímpio. Porque o justo ama a lei, o justo ama a Deus, e ele não está com medo de conhecer a Deus para ser mais responsável, ele não vê a hora de conhecer mais a Deus, para admirar mais a Deus, para amar mais a Deus, para servir mais a Deus, porque essa é a razão da vida dele. E a pergunta que eu quero fazer para você é, como você está reagindo à revelação de Deus? Você está ficando mais crente e estudando o livro dos Salmos, meu irmão? Você está amando mais esse Jesus? Você está querendo servi-lo mais, você está vindo com mais alegria à casa de Deus, isso tem que estar acontecendo em você. Porque é essa a reação natural do crente. Também quero dizer a você que os Salmos são um livro da história de Davi, sim. São um livro da história de Jesus, sim. Mas os Salmos são um livro da nossa história. Sabe aquele versículo que diz assim, a geração dos que buscam ao Rei da Glória, que obteve a justiça do Senhor, esses que vão entrar pelos tabernáculos eternos, aquele versículo lá, você pode escrever o seu nome ali, ó, está falando de mim aqui, ó. Sou eu que estou indo atrás de Jesus para entrar no céu. Essa história é minha.
Nós não estamos lendo aqui, queridos, um livro que fala de coisas bonitas que aconteceram há 3.000 anos, não. Nós estamos falando de um livro que fala verdades eternas que vão impactar a nossa vida hoje. Esse livro é nosso. E assim, meus irmãos, se nós estamos sofrendo, nós podemos entender, Davi sofreu dentro de um plano de Deus. Ele apontava para o rei que viria, e ele sofreu por apontar para o rei que viria. Você é chamado a carregar a sua cruz para apontar para o rei que já veio. No final das contas, todos nós estamos apontando para Davi, mas Davi está apontando, ele virá. Nós estamos apontando, ele já veio. E Davi sofreu. E você vai sofrer, e eu vou sofrer. Só que Davi sofreu com esperança. Davi sofreu com os olhos na glória. Davi sofreu fazendo poesia. Davi sofreu edificando o povo de Deus. E nós somos chamados a escalar a montanha do sofrimento olhando firmemente para a glória do Senhor Jesus Cristo. É o que diz Hebreus no capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Dando a ideia de que quando a gente entendeu isso, sejam quais forem as nossas lutas, nós vamos dizer, está tudo bem, está tudo sob controle, eu estou indo para o céu, está tudo bem, está tudo bem. Agora, nós também aprendemos aqui que a obediência é o único caminho para a verdadeira vitória. O que é que está no centro desse quiasma de um rei que vence? É alguém que obedece à lei de Deus. E aí é preciso se perguntar, você tem obedecido à lei do Senhor? Você quer prosperar no seu negócio, mas está sonegando imposto. Quer prosperar no seu casamento, mas está namorando com um não crente. Você quer prosperar na sua vida espiritual, mas sonega a vinda à casa do Senhor, o estudo da palavra de Deus. Não existe caminho bíblico para a vitória que contorne a obediência. O rei messiânico venceu justamente por causa da sua obediência à lei de Deus. Essa lei justa, perfeita, que restaura a alma, que dá sabedoria aos simples, que é desejável, ela é a sua maior amiga. Quer dar certo na vida, meu querido? Obedeça à lei de Deus. Ah, pastor, isso quer dizer que se eu obedecer à lei de Deus, eu vou arrumar emprego, vou ganhar muito, vou conhecer o mundo todo? Não. Isso quer dizer que se você obedecer à lei de Deus, você pode até sofrer como Cristo sofreu, mas você vai entrar pelos tabernáculos eternos, e é dessa vitória que a Bíblia nos fala. Então, nós estamos indo rumo à satisfação eterna. Nós estamos caminhando em direção à satisfação total. Veja, o Messias enfrentou lutas profundas, mas também experimentou completo consolo e recebeu gloriosas recompensas. Ele não terminou frustrado. Nós temos que ler esses salmos para falar com pessoas que estão deprimidas, para falar com pessoas que estão desencorajadas. Nós temos que ler com elas dizendo assim, parece que você está atravessando o Salmo 17, amigo, parece que você está atravessando o Salmo 22, deixa eu te contar, você está do lado errado da colina. Você está do lado do Salmo que estava olhando só para o umbigo de Davi. Leia o outro Salmo do outro lado que está olhando para Cristo. E você vai enxergar a perspectiva. Nele você é mais do que vencedor. Nele você tem a vitória completa. Não significa que a sua dor não seja real, que você não esteja sofrendo, mas significa que você está caminhando para delícias eternas na tua destra, plenitude de vida, delícias perpetuamente. Quando você acha que o seu consolo está em coisas aqui, o que Davi está dizendo? Outro bem não possuo. E a bondade do Senhor vai me seguir todos os dias. Por quê? Porque Cristo foi dado por Deus a mim e a você pela bondade do Pai para nos salvar. Como é que você pode tirar os olhos dessa glória? Não faça isso. E esta frase aqui para mim é importante demais. Quanto maior for o seu Jesus, menores serão as suas angústias. Cristo está ficando maior para você na exposição dos Salmos? Você está olhando para a Bíblia e dizendo assim, como esse Deus é grande, como Ele é belo, como Ele é lindo. Então a tua confiança está ficando maior e o teu problema vai ficando menor. Vai tendo menos espaço para murmuração e mais espaço para o louvor na tua vida. Menos espaço para o desespero e mais espaço para a alegria, para a celebração. O problema de muitos é que o Deus deles está pequenininho. Eles não enxergaram a glória desse Deus que do alto da colina obedeceu, cumpriu a lei, venceu, reina absoluto e triunfante. O seu Cristo está pequeno demais, irmão. Está na hora dele aumentar. Contemple-o em sua grandeza. E por fim, pensemos nisso na hora de evangelizar.
Será que tem outras pessoas ao seu redor que foram listadas pelo Rei da Glória como aqueles que vão entrar com Ele pelos portais eternos? Será que esse espanto e essa admiração pelas belezas do Rei da Glória está contaminando tanto o seu coração e impactando a sua vida, que alguém está conseguindo perceber? Isso precisa estar acontecendo. E quando alguém te perguntar, por que apesar de estar sofrendo você está feliz? Por que apesar das suas lutas você tem paz no coração? Por que de domingo você volta tão leve para casa? O que está acontecendo? Você precisa dizer, é porque eu estou entrando daqui a pouquinho nos tabernáculos eternos. E você? Você conhece o Rei da Glória? Você sabe de que eu estou falando? Vem cá, deixa eu te mostrar. Nós precisamos evangelizar. E por quê? E como eu disse, eu vou acabar em Apocalipse, capítulo 11. Porque aqui o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor, diz o texto de Apocalipse. É o texto onde todas estas nações estão agora dizendo, Jesus reina absoluto. Abra comigo lá, porque agora é o desfecho da história. No último livro da Bíblia, nós vamos ver ali, o sétimo anjo toca a trombeta e diz assim, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. A palavra Cristo na língua grega significa o que mesmo em português? Ungido. Onde é que tem um salmo que diz que o reino deste mundo vai ser o reino do ungido? É o salmo de número 2. Aqui está citando o salmo 2. São os salmos que se cumprem no Apocalipse. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí, então a multidão, os 24 anciãos se prostram e dizem, graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras. Você não está sentindo falta daquela frase que há de vir? Só que não há de vir mais porque já veio. Aqui já está cantando que ele já veio. O Senhor já era e é e pronto. E não vai mais vir porque já veio. É quando acabar mesmo. Isso aqui é o retrato final das coisas. E passaste a reinar sobre todas as coisas de maneira definitiva. Na verdade, as nações se enfureceram. Não é disso que fala a primeira colina do livro dos Salmos? As nações que se rebelaram contra o Messias. Você está vendo que é uma história só desse livro aqui? As nações se enfureceram, mas chegou o tempo da tua ira. O Messias que foi triturado, que sofreu oposição, agora ressurge e agora reina soberano e vai julgar os seus inimigos. E ele vai dar o galardão aos seus servos, aos profetas, aos santos que temem o seu nome. E aí então, o que acontece? Abre-se o santuário de Deus, que se acha no céu. E o que é que está lá? A arca. Aquela arca que simboliza a presença de Deus. Eu não creio que isso aqui seja literal, meus queridos, porque a arca foi derretida. Muito provavelmente foi derretida pelos babilônicos na época de Nabucodonosor. Mas eu creio que a visão de João aqui está dizendo assim, lembra do Davi tentando entrar com a arca, o símbolo da presença de Deus, o símbolo da vitória de Deus, porque a arca ia na frente dos israelitas, nas batalhas para a conquista de Canaã, e onde Deus vai, a arca vai, a sua presença está lá, mostrando a vitória. Pois é, vai chegar o dia da vitória, em que, tendo entrado os tabernáculos eternos, nós vamos estar lá, como se a própria arca estivesse lá, e nós disséssemos, olha, o ungido está reinando, e todas as nações estão aqui, nesse banquete de glória. Esse é o fim da história. E essa é a nossa história. E é assim que a gente tem que celebrar. Então, meu querido, eu espero que essas promessas consolem profundamente o seu coração, encorajem profundamente a sua vida, porque este livro que temos em mãos é divino. Extraordinário é muito pouco para descrevê-lo. Este livro é a palavra de Deus. E aí então, já que nós vamos ser quiásmicos, nós vamos terminar o culto cantando a mesma música do começo. Foi de verdade, eu mudei por causa disso. Eu tinha colocado uma outra música, mas nós vamos cantar de novo. E agora tem que ser intensificado. Você louvou a Deus no início do culto, mas você não sabia tudo isso aqui de Deus que você sabe agora. Então tem que intensificar. Talvez você nem sabia direito a música, e você cantou e aprendeu. Agora a segunda vez vai ser mais bonito. É mais louvor, é mais glória. Vamos adorar ao nosso Deus? Vamos nos colocar de pé e louvá-lo.